Graça e paz a todos da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador por mais um dia que representa aí a misericórdia dele. Amém? E eu vou dar sequência ao que eu estava falando no último vídeo, que na verdade é sempre um segmento. Eu coloco isso em todos os vídeos, então se você está chegando aqui pela primeira vez, o canal aborda mensagens bíblicas pelo entendimento espiritual da letra. E é necessário que hoje, entendo como os últimos tempos, estejamos preocupados em entender a palavra do Senhor de modo espiritual, porque é o que nos edifica. Como dizem em João 17:17, vocês já estão sendo limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, precisamos da palavra do Senhor, precisamos entendê-la para sermos transformados e renovados em todo modo de viver. Amém? No vídeo anterior, eu estava falando a respeito, assim como nos dias de Noé. Comparando aos nossos tempos, e embora o Salvador Yeshua lá, em Mateus 24, ele coloca aquela geração numa comparação de que os que foram mortos em Sodoma e Gomorra, a mulher, a rainha, né? A rainha de Sabá veio dos confins, veio de longe para buscar a sabedoria, o conhecimento da sabedoria de Salomão. Colocando também a questão de Jonas, que Jonas foi em Nínive e o povo se arrependeu. Então, aquela geração, essas gerações levantarão para a geração que estava ali com o Salvador Yeshua. Depois dele, se entende que a mensagem é a mesma para todas as gerações. E haverá um fim. E isso para mim está claro. Não tem como... Embora o mundo não está totalmente perdido, porque existem os cristãos, existem as pessoas que foram transformadas pelo acesso à palavra do Senhor, transformada de fato mesmo, ao ponto de temer ao Criador, de amá-lo, ao ponto de amar o próximo, ser incapaz de fazer mal. Então precisamos estar adequados a esse amor, para cumprirmos a lei e os profetas, para de fato sermos justificados, como diz em Romanos 6. Amém? Então, se você, qualquer vídeo que você vê do canal, você será edificado pelo entendimento da palavra de modo espiritual. Que o Senhor continue nos concedendo esse entendimento. Como eu falei, como nos dias de Noé, foi o assunto do vídeo anterior. Eu vou ler aqui em Gênesis, capítulo 6, versos 6 e 8, que diz: Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face de toda a terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de ter havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé foi visto como justo nessa geração, desse tempo do dilúvio, do tempo que vai iniciar falando aqui da corrupção da humanidade. A humanidade estava corrompida. Inclusive aqui no versos 3, diz o Senhor, do capítulo 6. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então a causa de Mateus, que é o que está sendo muito abordado na questão dos tempos, da comparação,
dos tempos, aqui em Mateus 24, a partir do 36, do verso 36 diz: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Esse é o ponto crucial. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. Já é algo que está decretado aqui. Então percebam que no que se refere à questão da humanidade, já temos uma profecia aqui que está falando como que será. Na verdade, como que é, como que já presenciamos, já nos deparamos com um povo desapercebido. Desapercebido de uma espiritualidade de fato pelo conhecimento da palavra. Porque existem muitos caminhos que, segundo as pessoas, entendem como uma vida espiritual. Mas se essa vida espiritual, que muitas das vezes vem purificar, vem trazer a consciência de uma vida muito bem vivida, de uma pessoa que se caracteriza como boa, como justa, como honesta, se o foco não for o filho, vai se tornar lá no final autojustificação. Inclusive no que se refere à vida de pessoas que professam fé cristã. Porque a própria palavra em Mateus já vai falar que irão ao Senhor e dirão: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, com outras palavras, né? Mas irão se auto-justificar. Tipo, eu estive contigo, tá? Eu fiz a tua obra, eu falei da tua palavra, eu levei mensagem aos prisioneiros, expulsamos demônios, fizemos isso e aquilo como manda os protocolos de dogmas religiosos. Então ele dirá: afasta-vos de mim que eu não vos conheço. Ou seja, não houve integração, não houve companheirismo de fato, de ouvir a palavra do Criador, do Salvador, e pô-la em prática como ela é, sem alegorias, sem dogmas de homem, sem essa coisa do próprio entendimento do homem, porque o homem não renovado na mente pela palavra do Senhor, ele sempre vai se deparar com egos, e o Senhor odeia orgulhoso em seu coração, como diz Provérbios. Então é um perigo pensarmos que podemos nos auto-justificar. O ponto certo é termos a mente voltada para a palavra do Criador, deixar que ela nos formule, deixar que ela nos dá a direção, a orientação. Por isso, aqui o canal aborda sobre o entendimento da letra, de modo espiritual. Por quê? Lá em Gênesis, como eu li, o Senhor falou: o meu espírito não contenderá, o meu espírito não estará com o homem. Por quê? Porque o homem, por conta das práticas, por conta do que está escrito aqui em Mateus, colocando em todas as gerações, gente, inclusive a nossa, como está aqui em Mateus 24, estão despercebidos dos tempos. Muitos pensam, acreditam que o Senhor não vai retornar, não. E esse vídeo aqui eu quero deixar ele muito claro de que ele retornará sim. E de que desde Gênesis a Apocalipse, o assunto é um só. Por que o assunto é um só? É importante que vocês compreendam isso. Ó, eu li lá em Gênesis que o Espírito
não contenderia com o homem viveria somente 120 anos. Pode acontecer do homem viver mais que isso, não sei se erra a contagem, mas o que acontece de fato chegou aos 70, o que resta é enfado e cansaço. Chegou aos 100, essa pessoa ele já não tem vigor de desfrutar como tinha na sua juventude. Então essa pessoa, 120 anos, acredito que é uma vida muito cansada. 120 anos. Mas alguém chega a essa idade, glórias ao Criador. Certamente tem algo a ensinar, né? E nós que professamos a fé e que entendemos que esses tempos, de fato, não só o tempo ali onde Yeshua está colocando, mas todas as gerações, inclusive ao fim, devemos nos atentar a essa comparação. Como nos dias de Noé, o povo está desapercebido. E ao estar desapercebido, podem estar nas suas autojustificação, para se colocarem como pessoas espirituais, como pessoas santas, como pessoas isso, como pessoas aquilo. Mas o que nos garante sermos santos, sede santos porque o Senhor é santo. O que nos garante ser justificados, como diz em Romanos 6. O que nos garante é a palavra do Criador de que somos pessoas que estão adequadas a Romanos 12. Olha só o que diz aqui em Romanos 12, capítulo 12, versos do 1 ao 2, diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que lhes ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí vai continuar falando, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ter esse equilíbrio só entendendo João 17:17. Vocês já estão sendo limpos pela palavra que eu vos tenho dito. É a palavra. O foco é a palavra. Se você estiver sendo orientado pela palavra, crescendo na graça e no conhecimento dia após dia, fazendo um uso muito bem do dia a dia, que representa a misericórdia do Criador, então você terá esse equilíbrio. Você estará caracterizado aqui como alguém que entende a respeito desse sacrifício vivo, que foi o que eu coloquei lá no vídeo, quando eu falei até a respeito do jejum, que o jejum ao qual o Salvador se refere, em Mateus 9, que eu li também, aconselho até que você veja o vídeo anterior e continue assistindo esse, será edificante para você. Esse jejum é de se abster, de se guardar, de fazer qualquer mal. Então, caracteriza um cristão, alguém que está sendo orientado pelo Espírito. Alguém que não está apagando o Espírito, mas entende que precisa do Espírito para ter uma vida contínua de fé, para se colocar como esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Você estará entendendo o que é culto racional. Eleva a responsabilidade para o indivíduo, para todo o nosso modo de viver. Sacrifício de vida não são sacrifícios ritualísticos, sacrifícios doutrinários, religiosos. É o sacrifício da vida. E aí, aconselho, leia Isaías 58 para entender o que é jejum. Se você for olhar para as questões doutrinárias, você vai se deparar com muito ensinamento de autojustificação.
Se você olhar para a Bíblia, clamar ao Senhor pelo entendimento espiritual da letra, está ali com o Espírito te dando auxílio, você vai entender que a responsabilidade leva toda para o indivíduo. É simples, então não vai se correr o risco de quando encontrar com ele, não terá nem essa mentalidade de querer se auto-justificar, falar, Senhor, eu fiz isso. Senhor, o Senhor fez. O Senhor nos deu a vida. E é esse ponto que eu quero colocar aqui, porque como eu li lá em Gênesis, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Eu coloquei aí como título. Ele se arrependeu de fato. Ele viu benevolência em Noé. Ele viu um diferencial em Noé. Mas Noé tinha filhos. Noé estava já nasceu numa condição de queda. Os seus pais, vamos dizer assim, pela descendência, tá? A sua descendência adâmica caiu. Não eram mais inocentes. Entende isso? O Senhor se arrependeu por ver a perversidade, os caminhos que eram criados, elaborados, que levavam as pessoas à autojustificação de si. Como que eles poderiam, na morte, com uma perversidade, com uma mente corrompida, como que eles poderiam se justificar diante do Senhor? Então, por isso que eu coloquei lá no primeiro vídeo, o Senhor onisciente já tinha um plano. Porque alguém pode ler lá em Gênesis e ver, mas o Senhor não é onisciente? Como é que ele pode ter se arrependido? Você já sabia que tudo isso ia acontecer. A explicação é essa. Ele já tinha um plano de redenção, o plano de justificação no Filho, no justo. Então o Senhor permitiu aí que gerações e gerações após o dilúvio viesse através de Noé, que tinha mais, vou colocar assim, bom senso, temia o Criador, ia orientar os filhos a temer ao Criador, mas os filhos temeram ao Criador, e aí você precisa estar lendo a palavra para você ver a trajetória, os caminhos. Depois vem a Torre de Babel. Eles falavam uma única língua, mas o Senhor, vendo no que aquilo ia dar, confundiu. Eles queriam um controle desde aquela época, e as gerações vão passando e não muda, tá? Eles queriam um controle sobre si, sobre o povo. O Senhor separou, porque o Senhor, o que Ele quer, o que Ele deseja, o que eu li aqui em Romanos? A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Deixa eu ver onde foi que eu li aqui, peraí. Aqui no versos 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa e agradável vontade do Senhor é que o povo procriasse, que o povo crescesse, cuidasse da terra. Vou dizer ali como, não é castigo, mas o que o Criador colocou para Adão e para a mulher e a serpente, de modo muito justo, o Senhor colocou posições que eles teriam que, Adão, lavrar a terra, cuidar da terra para tirar do próprio fruto. Ou seja, ele teria que trabalhar, ele teria que conquistar, ou melhor dizendo, ele teria que fazer por onde para que ele conseguisse, então, tirar o seu alimento do próprio suor. Ele teria que ter esforço. Ele ia aprender, porque é uma agradável vontade do Senhor, porque o homem está livre para plantar o que ele quer, para colher o que ele quer. O Senhor deu uma condição ali de liberdade para ele cultivar a terra. O Senhor não é maldoso.
Ele não colocou nenhuma imposição pesada ao homem e à mulher, ao ponto deles não sobreviverem. A mulher que sentiria a dor no parto, mas é uma dor rápida, passageira, nós mulheres suportamos porque o Senhor nos dá suporte para isso. Depois vem a alegria de ter os filhos, de poder criá-los e educá-los no caminho do Senhor. Isso seria lindo, perfeito, se fosse assim com todas as famílias da terra. Mas não é. E por conta disso, existem guerras, rumores de guerras. Existe uma guerra que não é com mortes, não é com tanques, mas uma guerra ideológica que leva as pessoas à confusão, mais à confusão do que ao conhecimento. As pessoas estão mergulhadas em vários conceitos colocados, seja no lado midiático ou até ensinos, que muitas das vezes dificulta para que as pessoas cheguem ao conhecimento da vida mais precioso, que é a palavra do Senhor. Não se pode colocar a palavra, a Bíblia, como de cunho religioso. É a palavra do Senhor. Independente do poder aquisitivo, independente da etnia, independente de quem quer que você seja, você precisa dela. A palavra de Gênesis a Apocalipse está descrevendo a humanidade. Não tem como fugir, seja bom, seja mal, seja arrogante, seja simples, seja pessoas egoístas, seja pessoas humildes, todos terão que ver o grande dia do Criador, tá? E eu vou ler aqui Apocalipse, tá muito ligado a essas mensagens aqui que eu tô colocando para vocês, tá? Apocalipse 3. João, ele direciona essa carta à igreja de Laodiceia. Compreenda que a igreja de Laodiceia está aí no mundo. Pelo sentido espiritual, ela fala muito em relação à questão do professar a fé, né? E o Salvador aqui, ele é muito firme no que diz. Capítulo 3, a partir do versos 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aqui o Salvador, assim como várias outras mensagens, ele caracteriza a humanidade. Existe uma humanidade que é fria, por quê? Porque está dentro dessas ideologias todas aí e longe do conhecimento da palavra do Criador. Está dispersa, como nos dias de Noé, desapercebidos. Ou negam, ou rejeitam, ou não tiveram acesso ao conhecimento da palavra. Então, eles se caracterizam como os frios. Os mornos são os mais perigosos, porque até tiveram conhecimento. Porém, não se decidem. Uma hora está com o pé na fé, outra hora está com o pé moldado pelo mundo, como diz lá em Romanos. Não abre mão do que o mundo oferece. E os quentes são esses que se representam como sacrifício vivo, diário, santo ao Senhor. Esses são os quentes. Estão com a mente renovada para entender o que é culto racional. Já entendeu que a responsabilidade é pessoal. Que você deve atribuir a sua salvação eterna ao Salvador e ao conhecimento da palavra. E ponto. Então, são pessoas fortes, são pessoas renovadas. São pessoas que estão bem direcionadas, libertas, bem direcionadas.
Esses são os quentes. Mas aí ele fala aqui, ó, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Por que melhor que você fosse frio ou quente? Porque frio, como eu coloquei, você pode estar aí na iminência ou em passos de se tornar quente. Que eu coloquei no vídeo anterior, caracterizando a humanidade como os que estão dentro da desobediência e os que estão no caminho da obediência, já foram transformados. Esse meio termo, infelizmente, ele está aqui em Apocalipse e é grave. Eu não tenho como me aprofundar, e se você assistir os vídeos aí, você vai entender que eu estou sempre colocando essa questão da religiosidade, que não liberta, mas prende. Essa coisa de misturar o vinho velho com o vinho novo, prejudicando o discernimento do povo, como diz lá em Oséias 4. Negando o evangelho da graça por não ter um discernimento, e aí coloca muitas, como eu falei agora há pouco, quando estão a congregar, muitas das vezes você se depara com toda uma alegoria, e a própria palavra do Senhor em Amós, em Jeremias 7, vai falar contra essas práticas. Dizem, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. O Senhor, ele está indignado pelo conhecimento das profecias com essas práticas, porque elas levam à autojustificação e não à santificação. A santificação vem pelo ouvir a palavra do Mestre, como dizem em João 17:17. Vocês já estão sendo limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. O único meio de sermos purificados aí, libertos, é pela palavra, pela exposição da palavra. Mas se você está num ambiente de congregação e você percebe que o tempo utilizado para se expor a palavra do Criador é pequena, e muitas das vezes as pessoas até dormem, têm sono, estão no espírito de sonolência, ou melhor dizendo, como diz a própria palavra do Senhor, em Colossenses, se não me engano, o Senhor os entregou a um espírito de atordoamento. Então, como é que vão conseguir digerir o que estão ouvindo? Como é que vão conseguir discernir? Não tem como. O meio é a palavra. E você precisa ter essa sede, esse desejo de ter a leitura, de ouvir a palavra, deixar o Espírito Santo te dar a compreensão, para que você seja sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. De outro modo, gente, e nessa questão da mordidão, as pessoas mornas que adquirem conhecimento atrás de conhecimento, e hoje nós estamos graças ao Criador, eu dou graças a Ele. Onde temos acesso a muitos conhecimentos de várias pessoas que têm o zelo da palavra, e é sempre bom adquirirmos conhecimento, mas a ótica, devemos buscar sempre a orientação para ver se de fato tem sentido com o que diz a palavra, né? Então, essas pessoas mornas, elas estão num risco tão terrível que elas se caracterizam também, que segundo a Pedro, capítulo 2, a partir do versos 21 diz: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento, que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, abre aspas, o cão volta ao seu vômito, fecha aspas, e ainda, abre aspas,
a porca lavada volta a revolver-se na lama. Fecha aspas. Veja como que é grave. Porque se você ler desde o versos 1, vai falar a respeito dos falsos mestres e a sua destruição. Infelizmente, o ser humano é isso. Por que que o Criador arrependeu de ter feito o homem? Porque o homem em si, o seu instinto, o seu jeito de ser, é como se fosse, no que diz respeito à palavra do Criador, é como se fosse irracional. Mas não é. É um ser racional que foi feito com todos foi feito com 5 sentidos. Existem alguns que têm a deficiência, mas o Criador supre a dificuldade, a deficiência desses, levando o conhecimento. Olha que coisa extraordinária. O deficiente auditivo, ele tem acesso a libras, né, para ter conhecimento. O deficiente visual tem acesso ao braille para ter conhecimento. Porque todo ser humano não é inocente diante do Criador. Ele nos fez capazes de conhecê-lo, de buscar conhecê-lo, temê-lo, conhecer a mensagem do Evangelho. Toda a palavra do Criador, de Gênesis a Apocalipse, é o melhor presente do Criador para nós. Porque é o zelo dele para que nós nos tornemos filhos e saiamos da condição de filhos da desobediência. Existem os vasos de honra e os vasos de desonra. Existem os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Ponto. Mas para se tornar filhos da obediência, é preciso ter a palavra do Criador em mente. É preciso ser transformado por ela. É preciso entender de que maneira nos tornamos cristãos, que existe um único meio, é pelo Espírito, é pela palavra. Mas se você não consegue desapegar a questões que te levam à autojustificação e à doutrinação de outros, dando a responsabilidade da tua vida eterna a conceitos religiosos, sinto muito, mas você pode estar aí caracterizado como alguém morno, em cima do muro. Eu não sou o contrário às pessoas congregarem, desde que essa congregação expõe a palavra do Criador e de fato é santificado por ela. Se você está inserido em uma dessas, eu parabenizo você. Se você está inserido em uma... acho que o tempinho está acabando, gente. Em uma congregação igual, não vou falar parecida não, mas igual à dos primeiros cristãos, parabéns que você encontrou uma congregação assim, nesses tempos tão modernos, parabéns. Porque eles tinham tudo em comum, não lhes faltava nada, porque o Senhor não deixava faltar nada. Assim como eles eram fiel ao que dizia a palavra do Senhor, o Senhor era fiel com eles. Se você está congregando